Olá, web espectadores da TV Itajubá, web espectadores do programa Extravisão. Estamos iniciando hoje o terceiro capítulo da série Extravisão, deste primeiro tema que é a existência de Deus. Então, no último capítulo, no capítulo 2, nós deixamos uma pergunta. E qual era a pergunta? A pergunta é: de onde veio a energia do Sol? Então nós vamos responder hoje de onde que veio a energia do Sol. Bom, todos já ouviram falar, ou muita gente, já ouviu falar de que o universo originou através do Big Bang. E o Big Bang é uma grande explosão. Isso que significa uma grande explosão. Então, segundo as teorias, é que o universo originou aí dessa grande explosão e está se expandindo até hoje. Bom, vamos detalhar um pouco mais sobre o que vem a ser essa grande explosão que aconteceu, sobre esse Big Bang. Bom, para começar, para haver uma explosão, tinha que ter uma energia violenta, uma força enorme para explodir, Mas nós vamos partir que explodiu. Aí lá no último programa, nós vamos entender, vamos explicar por que explodiu. Por enquanto, nós vamos nos ater a esta teoria de que houve uma grande explosão e a origem foi aí, Quando explodiu, eu sempre comparo essa grande explosão como quem já não foi numa festa junina, por exemplo, e soltam foguetes, Quem não viu soltar um foguete, vamos supor que esse foguete tenha sido soltado à noite, para ficar mais fácil para a gente entender, Então imagina um foguete subindo e explode lá no ar, certo? Quando o foguete explode, sendo à noite, você vai perceber que muitas fagulhas partem daquele ponto onde explodiu o foguete e caem acesas, muitas fagulhas caem acesas, mas porém muitas fagulhas também caem não acesas, porém quentes. As fagulhas acesas eu comparo como se fossem as estrelas, os sóis que estão brilhando até hoje, e as fagulhas apagadas eu comparo como se fossem os planetas que não têm emissão de luz, porém contém a energia calorífica daquela explosão. Se a gente perfurar o planeta Terra, nós encontramos, quanto mais a gente adentra ao planeta Terra, maior é a temperatura. Tanto é que existem os vulcões. Os vulcões, quando entram em erupção, é que transborda. Tem uma saliência, uma saída, É um canal que transborda toda aquela altíssima temperatura que existe lá no centro da Terra. Então, é isso que eu comparo exatamente a isso, a um foguete. A grande explosão é como se tivesse explodido uma bomba. Então, muitas fagulhas se espalham acesas, porque elas adquiriram bastante energia no momento da explosão, devido a posições que elas ocuparam no começo, Elas adquiriram muita energia. Essas fagulhas acesas são as estrelas, são os sóis que estão acesos até hoje. E as fagulhas apagadas são os planetas, que não têm luz, mas que têm temperatura alta lá no seu centro, Bom, no momento da grande explosão, a temperatura estimada era de 10 elevado a 32 Kelvin. Esse número 10 elevado a 32 é uma potência de 10. Imagine 1
e 32 zeros. Esta era a temperatura que aconteceu durante a grande explosão, né? 10 elevado a 32 Kelvin. Vamos lembrar que 0 grau Kelvin corresponde a menos 273,15 graus centígrados. Então, esta era a temperatura que aconteceu durante o Big Bang, no momento do Big Bang, no momento da grande explosão. E também tem uma outra coisa curiosa, a densidade da massa, porque a teoria da grande explosão, do Big Bang, diz que a massa estava concentrada em um ponto muito pequeno, e dali que explodiu, sabe? Toda a massa do universo, que é finita, não é infinita a massa do universo. A massa do universo é finita. Toda essa massa estava concentrada em um ponto quando explodiu. Para vocês terem uma noção, a densidade dessa massa, ou seja, estava tão compacta que a densidade era equivalente a 10 elevado a 90 quilos por centímetro cúbico. Imagine uma caixinha de 1 centímetro cúbico. Uma caixinha de 1 centímetro por 1 centímetro. Não, 1 centímetro por 1 centímetro e por 1 centímetro, né? 1 centímetro de largura, 1 centímetro de altura e 1 centímetro de profundidade. Uma caixinha de 1 centímetro, ela continha uma densidade de massa de 10 elevado a 90 quilos. Esse peso, esse era o peso da caixinha de 1 centímetro cúbico. Ou seja, 10 elevado a 90 quilos é 1,90 zeros, pessoal. Quilos. 1,90 zeros. Daqui para lá é melhor, né? 1,90 zeros. Esse era o peso de uma caixinha de 1 centímetro cúbico. Agora você imagina a densidade que era isso. Sendo que uma rocha que nós encontramos na natureza tem algumas gramas por centímetro cúbico. Essa é a densidade da rocha. Algumas gramas apenas. E a rocha é super dura, né? É super compacta. E, no entanto, durante a grande explosão, tinha essa altíssima densidade da matéria. É por isso que explodiu, né? Então, olha só o que aconteceu. Aconteceu a grande explosão e, é claro, e quando explode, a matéria fica toda ali parada, estacionada? Claro que não, né? Quando explode qualquer coisa, a tendência é expandir, não é? Não é isso? A tendência é expandir em todas as direções radiais, certo? Então, aquela enorme quantidade de matéria, porém muito densa, que concentrava toda a matéria do universo naquele único ponto, explodiu. Umas saíram acesas, outras saíram apagadas, né? Outras estão apagadas, né? No momento, todas estavam acesas, né? Só que passaram bilhões de anos desde que isso aconteceu. E hoje, algumas se mantêm acesas, outras se mantêm apagadas. As acesas são as estrelas, as apagadas são os planetas. Para vocês terem uma ideia, quando que isso aconteceu? Então, estima-se que o Big Bang tenha ocorrido de 15 a 20 bilhões de anos atrás. 15 a 20 bilhões de anos atrás. Olha só há quanto tempo isso ocorreu, né? As primeiras... ocorreu o Big Bang nessa época aí, com essa altíssima temperatura. Agora eu pergunto a você, e vou perguntar lá na frente de novo. Nessa altíssima temperatura que a coisa aconteceu, que era de 10 elevado a 32 Kelvin, é uma temperatura altíssima. Eu pergunto a você, você acha que alguma vida sobreviveria a essa altíssima temperatura?
Claro que não, né? É muito alta. Imagine 1,32 zeros. Kelvin. Era essa a temperatura. Você acha que algum ser vivo sobreviveria a essa altíssima temperatura? Fora de cogitação, né? Claro, nenhum ser vivo sobreviveria a essa altíssima temperatura. E toda a massa do universo estava ali. Toda a massa do universo estava submetida a essa temperatura. Portanto, não é dali que veio a vida. Se existia alguma vida, morreu ali com essa altíssima temperatura. Então, estamos conversando com relação à origem da vida. Não foi ali que foi a origem da vida. É impossível uma vida, se tivesse vindo de alguma outra época, ter sobrevivido ali. Porque tudo que existe de massa do universo estava ali, submetido a essa temperatura. Então, realmente, dali não foi a criação da vida. Bom, pessoal, isso aconteceu de 15 a 20 bilhões de anos atrás. E é claro, com aquela enorme quantidade de energia se desprendendo, também tinha uma enorme quantidade de energia de impulsão, né? De impulsionamento destas massas, dessas estrelas, destes planetas. E eles continuam se expandindo até hoje. Não tem atrito, né? No vácuo, que é o local onde isso aconteceu, o vácuo é a ausência total de qualquer coisa, de qualquer matéria. Então, não tem atrito. Para onde você mandar, ele vai. Na direção que você mandar, vai aquela matéria sem nenhuma perda de movimento. Então, isso começou a expandir lá no Big Bang e continua se expandindo hoje, até hoje, em todas as direções radiais, aquele ponto de explosão. Certo? Para vocês terem uma ideia, outras teorias que existem e são que após 1 bilhão de anos começou a formar as galáxias. O que são galáxias? São aglomerados de estrelas e planetas que ficam circulando. Então, um grupinho de massa de estrelas e planetas foi aglomerando aqui nessa direção e expandindo nessa direção. Outro grupinho foi aglomerando nessa direção, foi expandindo nessa direção. Outro grupinho nessa direção, outro nessa. Outro grupinho era a Via Láctea, que é a nossa galáxia. Assim formaram bilhões de galáxias, mas foi preciso transcorrer pelo menos 1 bilhão de anos após a grande explosão. Então isso vem se expandindo até hoje. Vem se expandindo. A única força de freio desta expansão é a gravidade entre as galáxias. Porque existe a gravidade, existe massa, então existe a gravidade, a atração entre uma galáxia e outra. Você vai falar que está muito longe, mas existe a força. É longe, mas tem a força. Um lugar que não tem nada e um lugar que tem uma mínima força, vai prevalecer a mínima força. Então, o freio desta expansão é exatamente a atração gravitacional entre as galáxias. Porque elas se expandiram uma nessa direção, outra nessa, outra nessa, outra nessa, outra nessa. Ou seja, elas se atraem entre si, convergindo novamente para o centro. A média de atração é para o centro. Então, o freio da expansão é exatamente a força gravitacional entre as galáxias, que é chamado muitas vezes de força elástica, né? Então, tá aí, tá expandindo e vai expandir. Ou seja,
eu vou fazer uma última pergunta deste capítulo, para deixar para o próximo, certo? Então, nós vimos que a coisa aconteceu expandindo. Toda a massa do universo estava naquele ponto, toda a energia do universo estava naquele ponto. E aí tem mais, pessoal. A quantidade de energia é finita. A quantidade de energia que tinha no momento do Big Bang é X. Hoje, se você somar a energia de todas as galáxias, continua sendo X. Amanhã, continuará sendo X. Ou seja, é um valor finito. Finito. Não é infinito. A quantidade de energia única do universo é finita. É muito grande, mas é finita. Não é infinita. Teoria provada. Então, pessoal, o que aconteceu? No início, antes da explosão, toda a energia estava num ponto. Hoje a energia está distribuída. Mas se você somar a energia de uma galáxia, de outra, vai dar a mesma quantidade.